A grande questão que nós temos que buscar na autoestima, eu duvido aqui que alguma de nós ficou fora de um condicionamento na infância, na adolescência, na fase adulta, e é uma repetição. Que você não pode isso, você não pode aquilo, você, o que os outros vão pensar de você? Aí você tem uma ideia, quer fazer algo, você não pode, você não tem direito, você está sonhando algo demais, você não é validada dentro daquilo que você quer e sonha para a sua vida. Então começa lá na infância, a criança que quer alguma coisa e não pode. Aí vai crescendo, a criança quer do vermelho e a mãe diz, não, mas o azul é mais bonito. O vermelho para ela não tem importância. Aí ela diz assim, mas eu não gosto de feijão. Não, mas tem que comer. Nada do que ela fala tem valor. E você vai indo para a vida, né? Aí vai trabalhar, você tem que obedecer o chefe. Aí você casa, tem que satisfazer o marido. E cadê você? Aonde você fica nesse cenário todo de experiência de vida? Não existe. O você, o eu, não existe, não tem vez. E aí o que acontece? Chega uma hora que aí entra, né? O sistema já é tanto embate, tanto não, tanto não, tanto não. Imagina esse sistema que é um primitivo, ele dizendo, eu não tenho saída aqui. Para onde eu vou, eu me debato com uma parede. Não posso ser nada. Aí você se encolhe. E aí vem a depressão, vem a ansiedade, vem o não consigo. Vai somando, porque é uma somatização. E dependendo da forma que você vai somatizando esses nãos ao longo da vida, você também vai produzindo. Porque a forma de você defender-se, se eu não posso, você também não pode. Por isso que ela é uma doença que pega, é uma doença que irradia, sabe? Isso aí, tipo, a pessoa se torna, o adulto se torna um narcisista? Não, não, Não? não tem a menor chance, Do quê? porque de se tornar um narcisista. Porque ele não tem vez. O narcisista é o oposto. É só ele que mora. Ah, Só ele que existe. ah, tá, É verdade. o oposto de tudo isso. Ele não quer nem saber se você concorda, se não concorda. Ele vai atropelando e vai Se tá indo. bom pra ti, se não tá, o que importa é bom para ele. Ah, então Exato. não tem nada a ver. É o oposto. Vamos dizer assim, Hum, o depressivo, o angustiado, a baixa autoestima, é um excesso de que eu não tenho ca- valor. castração. É o excesso. O narcisista é o excesso do valor que eu tenho. Aham, eu sou. Só eu que importa. Só eu que importa. Então, quando uma Tá pessoa, lá no Salvador, então, né, Maria? Acho, ali no dentro. caso do depressivo, ele estaria sempre, 100% no vitimismo. Porque ele já desistiu de salvar, ele O já oral. desistiu de acusar. Ele nem acusa mais, tá? Ele nem acusa mais, porque ele chega num ponto que ele diz, não, eu sou o problema. Eu sou o Quer problema. dizer, eu não sou nada. Tudo está errado comigo. Não, eu sou burra, eu não sou eu Nossa. boa, eu não sou isso. É o chão. Mas Fundo do poço. da onde vem isso? É um excesso, uma vida inteira sendo massacrado que não tem valor. Porque o que acontece? Quando é criança, quando a criança, da onde vem o tipo de castigo que a criança recebe? Se a criança ela é colocada em castigo num quarto separado, eu lembro agora, pensando nisso, a minha mãe me botava de castigo num quarto separado, olha só. Então, quando a criança é colocada de castigo fora, ela não deixa de amar os pais.
Ela deixa de se amar a si mesma, porque se ela está sendo castigada, ela merece aquilo. Ela começa a aceitar aquilo como uma verdade, que ela é o problema. Por isso que eu sempre falo para as mães, quando você for repreender um filho, repreenda, mas deixe claro que o que você está criticando é a atitude, não ele. É o que ele está fazendo de errado, não ele. Ele continua sendo amado, mas aquilo que ele está fazendo está errado. Separar, né, o que se faz com aquilo que se é, para que a criança entenda que por mais que ela erre, ela continua sendo amada. Isso é a diferença para se tornar um ser adulto com autoestima, com valor, com responsabilidade. Assume, você errou, não errou? Olha a consequência disso que você fez. Isso é errado. Ele vai entender que os atos vão trazer consequência, mas ele continua tendo valor. Nada disso nós tivemos na nossa geração de educação. Não tem Isso culpados mesmo. aqui. Uhum. Mas a ignorância não te exime do castigo. Não é porque não sabiam disso que não veio consequência por conta disso. E é interessante a gente olhar essa questão, porque aí na criança ela é castigada, é posta de castigo. Imagine o que nós trazemos dentro da nossa ancestralidade. Por que que os nossos pais não frequentaram muito a escola? No tempo deles tinha milho para eles se ajoelharem em cima. Olha a punição que eles recebiam e ainda de frente para todo mundo ver a humilhação, Obrigação. Ah, né? Então, olha a carga que a gente recebe dos nossos antepassados. E eles disseram assim, quer saber uma coisa? Eu vou desistir disso. Sabe? Não tem condições de ser isso. E esse sentimento de não ser boa o suficiente, de se sentir humilhado, muitas vezes, além da educação que nós recebemos, nós também trazemos uma fidelidade aos nossos antepassados. E tudo isso vai se somando. Por que que algumas pessoas são mais propensas à baixa autoestima, à depressão, e outras não? A explicação está justamente na infância. Se na infância a criança teve um espaço de segurança, ela vai ter mais resiliência. Ela vai ter uma melhor autoestima, apesar dos contratempos. Se ela não teve zona de segurança na infância, um pingo no copo é uma tempestade, porque ela já não tem mais tolerância. A tolerância dela é esgotada, ela não ficou com espaço de tolerância. Como que se consegue isso? Principalmente aqui para a Diana, que tem filho pequeno. Aquela educação de que o que a mãe determina, o pai não se mete, é uma cagada. Por quê? Porque a criança não tem para onde fugir, sabe? A criança não tem aquela zona. Eu não sei se em todo lugar tinha uma brincadeira, pelo menos em Porto Alegre, na minha infância tinha. Quando a gente era pequeno, a gente ia brincar de pega-pega, tinha que ter o ferrolho. O ferrolho era aquele local de segurança, que se eu chegar lá, ninguém podia encostar em mim, certo? A zona de que segurança. alívio. Que alívio chegar lá, né, Maria? Não, Hoje é o mas licença, né? Meus moleques brincam de licença, tô de licença, tô de licença. exato, olha só. O que que é interessante observar? Se a criança já traz dentro de si essa necessidade de ter uma zona segura, tá? Intocável. E se dentro de casa ela não tem essa zona segura, ela não tem para onde correr. O sistema de defesa dela fica em alarme e aquela coisa assim, se você apanhar na rua, você apanha dentro de casa. Se você se machucar na rua, você vai apanhar dentro de casa. Não tem lugar seguro para essa criança. Não posso errar de jeito nenhum. Olha isso, perfeccionista. E aí, você não tem zona. O que que acontece no teu sistema nervoso? Ele fica alterado o tempo inteiro. Aí você vai se tornar um Alerta. TDAH, um ansioso, um hiperativo, e vai os nomes, e vai o diagnóstico. Só dizendo que você tem, não que te gerou tudo isso. Porque você não teve a menor chance de dizer assim, mãe, estou com medo. Que loucura. Pai, eu estou com medo. O que que você ouviu? Para com isso, bobagem, vai em frente, vai que você consegue.
Só que antes disso, a criança precisa se sentir segura. Se eu fizer cagada, eu tenho para onde voltar e ainda assim eu vou ser aceito. Isso aí Só também vem das pessoas hoje mentirosas, Maria, que não conseguem dizer a verdade. aí é que tá. Será que vem? Na filosofia clínica, eu aprendi o seguinte, que ninguém mente. As pessoas falam que dão conta de falar. Ah, mas tem gente demais, né, Maria? Mas aí é que tá. Esse Que sai, julgamento, que não é julgamento, mas tem coisas que tu fica pensando assim, meu Deus, onde é que essa pessoa tá? Parece que elas não estão na realidade, ou elas não estão mesmo, então mesmo não dão não conta. A estão. realidade é muito cruel para ela. Exatamente. Que loucura. Aí é que tá. As pessoas não mentem. Elas falam que dão conta. É diferente você ter esse olhar. E se você vê que esse olhar não é a verdade, não é para você acreditar naquilo, mas entender que aquilo que está sendo dito é o que a pessoa dá conta de falar. Porque às vezes a verdade dói muito dentro dela, ela não pode conceber isso. São mecanismos de defesa. Sim. E muitas vezes, essa pessoa, quando falou a verdade quando era pequena, não foi acreditada. Disse, então vamos mentir mesmo. E criou uma nova É. forma de lidar com o mundo. Porque se eu falar a verdade, ninguém vai acreditar. Então, vamos contar historinha. Quantas crianças têm que contar historinha para a mãe porque a verdade a mãe não acredita? Principalmente quando a criança diz, mãe, a culpa não foi minha. E a mãe prefere castigar o filho e dizer assim, não, você é um capeta, você é o responsável sim. Ah, sou eu? Então tá bom, deixa comigo. Porque são outros, cada um vai pegar um mecanismo de defesa. Tem aquela criança que você acusa ela e ela se sucumbe. E tem aquela outra que diz assim, ah, é? Já que eu sou o capeta, agora que eu vou ser o capeta. Ah, estão pedindo para você, então você. É mecanismo de defesa. É tão interessante essa questão. Quando a minha filha era pequena, o que que eu observei? Naquela época, eu tinha lido já o Poder do Subconsciente do Zé Murphy. E ele falava que tudo aquilo que você repete muito cria uma realidade, aquilo vai se formando. E eu reparei que quando eu tinha bronca dela, que eu falava mal dela para as outras pessoas, ela ficava assim. Eu olhava para o lado e vou mudar a fala. Comecei a falar, não, minha filha é um amor, ela é muito educada, sabe? Ela ouve, ela gosta de todo mundo, não briga com ninguém, excelente aluna. Ela foi se tornando exatamente do jeito que eu ia falando. E aí eu reparei que as mães que diziam, meu filho é uma peste, era mesmo. Quanto mais a mãe falava, mais peste o filho virava. A mãe que elogiava, que tratava bem, o filho era tranquilo. Ele se sentia acolhido. Agora eu entendo que, na verdade, há senso de segurança. Estou protegida. E quando eu falo, por exemplo, naquela questão da mãe discordar e o pai, você fala com a sua mãe, não é que o pai precise concordar ou discordar, mas ele pode acolher esse filho e dizer assim, pois é, minha sua mãe não deixou. Então, o que que a gente pode fazer aqui? Mas acolher esse filho, acolher essa dor do a mãe não deixou fazer. E o pai fazia o papel de segurança. A mãe não deixou, mas o pai está aqui, está tudo bem. Sabe? Não vai falar com a sua mãe, porque normalmente é assim, né? Ah, a mãe não deixou. Ah, se a mãe não deixou, o problema é seu, vai se virar com ela. Ele não quer nem saber, não quer nem chegar perto. Não, quando A tem, criança fica assim, e agora o que é que eu faço, né? fica sem o ferrolho, né? Sem a licença. Então é assim, ó, pai e mãe têm que combinar. Hoje você é a bruxa ou a fada? Troquem de papéis, mas um sempre dando a cobertura para o outro. Hoje você é a bruxa, tá? Você é a fada. Ok. Então, não meu, você vai lá e acolhe. Sabe? Fazer esse combinado para a criança sempre saber que tem alguém que vai dar colo para ele. Na frustração. Então, se a gente for analisar, trazendo todos esses conteúdos, quanto mais eu reflito sobre tudo isso, mais eu me dou conta que nós somos sobreviventes. Sobreviventes de uma educação
abusiva ao extremo. Porque, veja bem, a gente não podia nada. Aí a mãe, o pai, não te dava chance de nada. E ainda assim te acusavam e te jogavam na boca dos leões porque você tinha que dar conta. E você não queria estar lá no meio dos leões, você não queria sair fora da tua zona de conforto, você precisava recuar e não te davam chance para recuar. De tanto você se sentir humilhado, chega uma hora que a pessoa fraqueja e diz assim, eu não consigo. Porque quando a gente sente no corpo uma alteração de medo, de insegurança, vai vir o quê? Taquicardia, pressão no peito, coração dispara, garganta fecha. É, é o leão na sua frente te ameaçando. Quando isso acontece, o corpo a gente está se sentindo mal, a nossa mente começa a procurar uma justificativa para esse sentir. Como eu não posso ter raiva da minha mãe, nem do meu pai, nem do professor, nem dos meus irmãos, eu não posso ter raiva de quem realmente me causou isso, eu vou procurar uma justificativa fora do que eu estou sentindo. Aí a mente começa a criar. Ah, isso aqui foi por conta do professor, foi por conta do coleguinha, foi por conta daquilo, e vai criando uma fantasia louca para poder justificar por que que ele está assim, por que que ele está se sentindo mal. E essa criação vai aumentando o mal-estar dele, porque ele vai reforçando, confirmando o mal-estar dele. E ele nunca vai resolver, porque ele não olha para o problema, porque ele não está autorizado a ter raiva da mãe, do pai, do namorado, do marido, de quem quer que seja. Não posso sentir raiva. Não posso ficar de mal com ele. Eu aprendi que eu tenho que ser boazinha. Eu aprendi que eu tenho que ser compreensiva. Porque o contrário de compreensiva é egoísta. E egoísta não é legal. Ser egoísta? Como assim? Quando que a gente ouviu na história da vida que ser egoísta era algo bom? E até mesmo a criança sentir, né, Maria? Aquele ambiente que só tem problema, as pessoas, não que ela tenha essa noção, né? O cognitivo dela não está ainda, mas é só um sentir que é tão complicado aquele ambiente ali e as pessoas que ela se fecha, no sentido de não vou dar trabalho para não piorar mais a coisa. Se tiver um traço de caráter esquizoide ali no meio, com certeza que ele vai se enfiar no quarto dele e não vai sair. Não vai dar trabalho nenhum. Não vou nem comer para você não precisar cozinhar por minha causa, tá? Exatamente. Não vou dar trabalho para ninguém. Mas ó, aqui então, vou te dar uma coisa, caverninha, vai junto com o cisóide. Exatamente. E a oral vai chorar. E o psicopata vai lá dizer: mãe, mas eu te amo. Mãe, mas eu te amo. Tá? Tá fudido, tá na lona. Mas ele vai lá tentar negociar uma forma de ser visto e ser querido. E normalmente comove, né? Porque quem é a mãe que, mesmo tendo maltratado, e vai lá e o filho diz eu te amo, ela se arrepende, né? E ele diz assim: com essa manipulação eu consigo um pouco de bem-estar. O rígido vai dizer assim: eu não sou boa mesmo. Eu vou ter que me esforçar muito para ser boa. Vai criar outras. Mãe, eu fiz isso aqui para você, viu? Tá bom assim, mãe? Assim tá perfeito? Que Mas loucura. aí o que que nós temos que ver? Vocês percebem que para garantir o meu valor como ser humano, eu não posso ser eu? Eu tenho que me vender, me negociar, fingir. Por isso que, Abuso. por isso que muitas vezes a depressão, a baixa autoestima, uso de drogas, comida, tudo desencadeia, vem de uma longa história de vida que a pessoa não foi vista.
E nós, eu digo, nós somos sobreviventes porque de alguma maneira tivemos resiliência suficiente para navegar nessas águas turvas e ainda chegar num solo firme. E agora você olha para trás e diz, nossa, mas olha esse mar que eu atravessei. Eu não sei onde é que eu arrumei a resiliência. Nem eu. Eu fico pensando nisso, sabe, Maria? Porque eu não tive o lugar nenhum ali para, né? Ah, não, Mas foi você tem um bom controle o tempo todo. masoquista, mas tem um bom masoquista e um bom psicopata aí para Ai, negociar o coisa tempo mais todo. linda, né? Meu Deus do céu, céu lindo. Amo eles. E eu não tenho Então, psicopata, Maria, mas de alguma forma também eu não sei onde eu consegui, né? mas você tem um bom masoquista aí. O masoquista é o que segura. O masoquista tem a sensação, eu dou conta. Eu sou mais que isso. O Exatamente, pensamento do masoquista é assim, ó, eu sou superior a isso. Eu carrego o mundo exatamente. nas costas, firme e forte. Me Eu estrupito sei, mais do que eu vou. toda quebrada a coluna, mas vou, eu sou maior do que tudo isso. Exato, esse é o Ai, eu masoquista, é o posso, pensamento eu posso. bem por aí. Ai, Por isso que nós que temos legal. que olhar com gentileza aquilo que nós somos hoje. Muita gentileza. Quando a gente se pega assim, tá pesado para mim olhar para isso, porque primeiro é olhar para essa situação, nesse sentimento que eu não me acho bonito o suficiente, não me acho bom o suficiente. Olhar o que que isso está falando comigo. Deixa, porque, é assim, ó, esse lado de baixa autoestima não é nós inteiros, é uma parte de nós que tem baixa autoestima. É olhar para essa parte de nós que tem baixa autoestima e escutar essa parte. O que que ela passou, o que ela viveu, para ela se sentir assim. E não é, em nenhum momento, tentar mudar alguma coisa, dizer você é forte. Se é uma coisa que ela não quer ouvir, que ela é forte. Ela não quer ouvir isso. Essa parte de nós só quer ser reconhecida e validada. Aquilo que nunca teve na vida. E nós, hoje adultos, poder olhar para a nossa parte e dizer assim, tem toda a razão para me sentir assim. Todas as razões do mundo para me sentir assim. Quando a gente faz isso, um espaço interno, ele se manifesta através de um suspiro, através de uma sensação, opa, o que aconteceu aqui? É você se acolhendo, é você permitindo que essas partes que nunca foram validadas na vida, nunca foram ouvidas na vida, você agora pode olhar para isso e validar. Validar nada mais é que concordar com essa sensação, com esse sentimento, seja de qual for. Às vezes, quando você olha para a autoestima, muita gente diz assim para mim, Maria, vem uma raiva. Ótimo, deixa a raiva vir. Ela é bem-vinda também. Ela tem motivo de sobra para estar te fazendo companhia. Só que até então, ela nunca pôde se manifestar. E é aí que surgem as doenças. A raiva é uma coisa que nos consome, mas ela não tem a intenção de nos consumir. Só que como ela não é extravasada, ela precisa existir. E para onde que ela vai? Já que eu não posso ser canalizado para fora, eu vou canalizar para dentro. E o para dentro é destruição. Agora, se eu permito que a raiva faça presença na minha vida, e você ficar tão à vontade de, numa situação de estresse, assim, ó, fulano, seguinte, tá me subindo uma raiva que eu tô com vontade de te matar. Mas entenda, é o meu sistema de defesa que está furioso. Não é eu. Eu estou enxergando tudo, mas eu tô. Aí eu sempre digo, tem a almofadinha do ódio. A almofadinha do ódio. Para as crianças tem que ter a almofadinha do ódio. Sabe? O que que é? É naquela almofada eu vou extravasar minha raiva toda, vou bater nela, vou xingar quem quer que seja.
sai dali, calma lavada, já foi. A criança está com raiva, não pode bater no amiguinho, não pode bater no irmão, mas na almofada você pode bater. Pode bater aqui, bota toda a tua raiva. Faz de conta que o teu irmão está aqui, ó. Aí bate na almofada. A criança vai aprender desde pequena a extravasar as raivas dela e não fazer o que fizeram com a gente, de que raiva não pode sentir. Como que a gente não pode sentir se isso não é uma escolha nossa? A gente não escolhe sentir raiva. A gente não escolhe sentir medo. Ela vem antes do pensamento. Tem um autor do Peter Levine que ele fala o seguinte: a gente não corre do tigre porque tem medo do tigre. O medo vem na corrida, quando você se dá conta do que você está correndo. Primeiro você corre. E na corrida você assim, do que eu estou correndo? Não, tem um tigre atrás de mim, uau, deixa eu ir mais rápido. Aí que você vai ter medo. Aí é perna para que te quero. E para ter pernas, para que te quero, para ter essa energia, precisa ter raiva, precisa. A raiva, sabe o que Adrenalina. é? Adrenalina no sangue. Se uma pessoa, Direto. se uma pessoa está com muita Cortisol. raiva, Depois vem cortisol, né? quando uma pessoa está com muita raiva, apenas está com muita adrenalina no sangue. Se eu levar susto, gente, me dê uma raiva instantânea, eu nunca tinha entendido por quê. Mas não me dê susto, porque eu fico com uma raiva, eu tentar matar o cara. Seja É quem verdade. for. Por quê, Maria? Eu também sou Porque, assim. então, é porque o teu sistema alerta, defesa. Ai, por isso que eu tenho pavor de brincadeirinha. Olha, eu odeio a pessoa. Eu digo assim, Então, ó, sai da minha frente porque eu te mato. Eu mato então, mesmo. isso não é mental, é o sistema fisiológico se Dá manifestando. aquele troço. Ui. Pá. E é em segundos, em frações de segundos, Aham. injeta Mas adrenalina no sangue. é um choque tão grande que eu sinto. Então. Ai, sabe que me dá até medo de alguém fazer isso e a minha reação, porque é uma coisa, é verdade, como tu disse, porque é uma coisa que não é de mim, não sou eu. É uma Exato. autodefesa, assim, ó. Mas é. Mas aí é o lado bom. É sinal que a tua defesa é rápida. Veja bem, se a nossa defesa não é rápida assim, não tem essa agilidade, o que vai acontecer? Você vai botar uma mão numa chapa quente e vai queimar a E tua vai mão, porque deixar. você não tem reflexo. Sim. Esse reflexo é o sistema nervoso atuando. Então, se a gente começa a olhar como que a gente funciona, da onde vêm as emoções, as sensações, as tristezas, o que é alegria? Da onde vem a alegria? A alegria é eu posso ser eu. É. Lelê. Estou muito feliz, então. Ó, agora, uma coisa eu posso te garantir: pessoas que sorriem tiveram ainda na infância espaços para serem elas mesmas. Sério? É, Então você tem, Rosa. Você muito. teve. É muito interessante isso, porque assim, ó, se durante a infância você teve Dentro espaço, de mim, né? Eu dentro de mim, porque fora não tive, não, Maria. teve a tua capacidade de ver beleza, apesar, porque a criança não tem Ah, esse senso de o que é certo, o que é errado. A criança não tem nada disso. sabe o O que 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 acontece sabe, com ela sabe é aonde, aquilo Maria? que tem a vida. Sabe aonde, Maria? Que eu tinha o meu paz, meu. Nossa, aquilo ali é outro mundo para mim. Natureza, animais, desenho animado, que eu sou apaixonada, né? Que eu sou que nem criança. Ali eu sorria, ali eu era eu. Ali eu relaxava. Quem teve na infância zona de segurança, ela vai relaxar, ela vai sorrir, ela vai se permitir ser. Se Legal. na infância ela foi muito castrada e abusada, teve mãe abusiva, mãe tóxica, vai ter muito mais dificuldade para lidar com a autoestima. E às vezes eu vejo hoje que existe a mãe abusiva que é nível hard. Mas tem a mãe abusiva a nível mediano que a filha nem considera abusiva. Se acostumou com aquilo.
virou uma normalidade e ela foi prejudicada pela autoestima e ela não se dá conta. Depois de um processo terapêutico, ela vai vendo o que aconteceu, ela diz, nossa, mas então minha mãe era abusiva? Agora que eu estou me dando conta. Porque a criança, ela não, ela vem livre, ela vem pura. E tudo aquilo que vai se apresentando na vida dela, ela vai tendo como normal. É assim que a vida funciona. Ela não tem como julgar isso está sendo ruim, aquilo está sendo ruim. Não. Não tem experiência? Tem estudos que provam a criança. Esses dias eu escutei um caso. A criança foi levada para o hospital, foi retirada da mãe por maus tratos. A médica falando que a criança estava toda machucada. Quando a mãe chegou no hospital, a criança abriu os braços para a mãe pedindo colo para essa mãe abusiva. Uhum. O Por vínculo? quê? Porque a criança não tem noção que aquilo que a mãe fez com ela está errado. É. Ela só sabe que a mãe é mãe. Que loucura. Então, entender que para a criança não existe nada errado. Aquilo que ela está recebendo faz parte da vida. É que nem cachorro, tu dá um pontapé, o cachorro volta daqui a pouquinho. Gato não, gato tu dá um pontapé, nunca mais tu vê, né? Por isso que diz que gato é independente, né? É importante olhar para isso. Por que que a gente se torna assim? Permissiva, né? A permissividade vem de mães tóxicas que abusaram. E isso a gente aprende como modelo de ser humano é ser tóxico. Por que que todo filho de mãe abusiva tem a tendência de ser também uma mãe abusiva? Ela aprendeu aquele modelo como mãe. Ela não sabe ser diferente. Toda mãe, todo filho de mãe narcisista diz, Maria, eu não quero ser narcisista. Eu digo, desculpa, mas quando fala isso, porque você já está certo. Você é culpada? Não. Mas está dentro de você esse modelo de mãe, de maternagem. Se você reconhecer que você é uma mãe narcisista, aí você começa a deixar de ser. Porque você vai ter noção das suas atitudes e o que está te levando a cada ação do seu filho. Olhando para essa mãe narcisista que está aí dentro de você. Aí você olha para o seu filho como mãe narcisista. Aí você vai enxergar essa mãe e você terá chance de deixar de ser. Mas Só não querer. enxerga com a terapia, né, Maria? Não tem como enxergar sozinha, é muito difícil. Normalmente é muito difícil. Porque é mecanismo de defesa. Quem que quer ser uma mãe narcisista? E tomar consciência que a mãe dela, que foi narcisista, também não teve essa escolha. Porque Uhum. provavelmente também foi mãe, filha de mãe narcisista. E o narcisismo é uma defesa. E se chegou nesse nível de narcisismo, olha, tem duas vertentes aí. Existe o narcisista que nasce narcisista, egóico, insensível, sabe? A gente fala assim, sem alma, porque não parece nem um ser humano, né? Ele... E tem aquele que criou o narcisismo como mecanismo de defesa, que ele não pode olhar para os sentimentos dele, porque se ele olhar, ele se sente fraco. Então, vamos ficar aqui na defesa, que aqui é seguro, aqui eu me protejo, aqui ninguém me ataca, aqui eu controlo. Para a gente se tornar humano, e não quer dizer que o narcisista não sofra, só que o sofrimento dele é uma outra esfera. O Freud falava que todos nós, ditos normais, somos neuróticos. E essa neurose é que a gente vai transmitindo, a gente vai cuidando, vai zelando a nossa neurose, né? O que a gente protege, na verdade, é a nossa neurose. Quando a gente encontra um par, né, a gente procura aquela neurose que mais combina com a nossa neurose. Aí a gente chama de alma gêmea, par perfeito. Não é porque ele é maravilhoso, é porque a neurose dele é igualzinha à minha.
E normalmente aí começam os problemas, porque as duas neuroses se odeiam. Como assim? Mas nós tinha tanto apego? Não, mas são dois neuróticos. Com dores similares. A gente se dá bem quando as dores são diferentes, não similares. Mas a gente sempre se sente atraído por alguém que tem dores similares. Que a maioria das mulheres, olha, a maioria quer dizer 99,9%. É a maioria mesmo. Eu ainda não encontrei ninguém que me dissesse o contrário disso. A gente se afina e se sente envolvida com aquele que tem dores semelhantes com as nossas. Aquele que é frágil como a gente, aquele que não é muito grande, não é muito bem resolvido, porque aquele bem resolvido talvez a gente não dê conta. Eu nunca vi uma moça dizendo assim, ó, eu estou apaixonada por um homem bem resolvido, carreira bem resolvida, sabe? Uma pessoa que tem sonhos de viagem, tem sonhos financeiros, ele está de bem com a vida, ele já faz terapia, já está com a terapia em dia. Então, sabe, alguém que possa trazer um nível mais alto, mais elevado de posição, tanto social como emocional. Até que financeiro as mulheres conseguem lidar bem com alguém que tenha mais dinheiro, mas emocionalmente não pode ser tão bem resolvido assim, não. Interessante isso. Porque parece que uma pessoa bem resolvida ameaça a outra. Tanto que a gente fala assim, ah, fulana é metida, sabe? Está sempre com roupa, está sempre viajando. A gente escuta as mulheres olhando aquela que está mais elevada, mais bem resolvida, aquela que não está preocupada com, sabe, com sentimentalismo, a gente critica. Porque ela não é uma pobre coitada. A gente não vê com bons olhos pessoas bem resolvidas. De alguma maneira, também não vê com bons olhos aquela pessoa que vive chorando, né? Peraí, se aquela que está chorando não é bem vista, aquela outra que está superstar também não é bem vista, onde que eu estou aqui no meio? Por que que eu estou triangulando aqui no meio, sabe? Por quê? A minha autoestima não está boa. Não está tão ruim como aquela que está lá embaixo, mas também não está tão alta como aquela que está lá em cima. Se a gente é capaz de olhar para quem está embaixo e para quem está em cima, sem se afetar, a nossa autoestima está entrando em ordem. É, eu sou o que eu sou. Eu estou onde eu posso estar. Se eu sou quem eu sou e estou onde eu posso estar, eu posso olhar para mim, me admirar. Eu posso tomar decisões, eu posso escolher, mesmo que eu desagrade o outro. Porque quem tem baixa autoestima tem dificuldade em desagradar o outro. E a desculpa sempre é: mas eu preciso ajudá-lo. Eu preciso fazer alguma coisa pelo outro. Então, quando você se sente na necessidade de ajudar alguém, a grande pergunta é: onde está você? Você está com a sua vida tão bem realizada, tudo está tão bem, sobrando tudo na tua vida, que está sobrando para poder ajudar o outro? Ou você está querendo ajudar o outro para não olhar para você? Porque quem tem baixa autoestima não gosta nem de se olhar no espelho. Tem muita gente assim, não, em casa o espelho passa batido, não gosto de espelho. Por quê? Qual o problema com a sua imagem? E essas pessoas vão deslocar para animais, para cuidado com animais, para cuidado com os outros, para cuidado com a família, para cuidado para fora.
e o cuidado de dentro. A grande questão para olhar para isso é o grau que se chegou de não se achar merecedor para ser o número um na sua vida. Olha o ponto que nós chegamos. Maravilhoso, Maria, esse tema. E é isso que nós precisamos olhar. Por que que eu não posso ser o número um na minha vida? Por que que eu não posso me priorizar? Por que que eu não posso ter minhas vontades, meus gostos atendidos? Por que a comida que você vai cozinhar é pensando no marido, no filho, no Beltrano, no Ciclano e não no que você quer comer? Por que que você sempre fica no fim da fila? E se aparece alguém que você acha que é mais importante que você dá lugar na fila porque você é gentil. Não, nada contra a gentileza. Nós estamos falando de autoestima. Quando a gente pode se priorizar sem ficar no começo da fila. E uma das dicas que eu dou para essa autoestima, e quem tem problemas de autoestima, eu acredito que todos os traços de caráter, se estão na dor, vão ter problema de autoestima. Mas o traço que mais sofre problema de autoestima é o esquizoide e o oral. Porque os dois começam com a dor que mais reflete a dor da baixa autoestima, que é a rejeição e o abandono. Os outros, ainda na manipulação, eles dão um jeito de se defender, sabe? Os outros não são bons o suficiente, mas estão lá tentando fazer melhor. Mas por que o esquizoide e o oral são os que mais sofrem? Porque a origem da dor deles foi no momento que eles não tinham defesa nenhuma. Nenhuma. 100% dependente de um útero do esquizoide, dependendo daquilo que a mãe vai dar para ele, e no primeiro ano de vida, que é 100% dependente de um cuidador. Então, a sensação do esquizoide e do oral, ela é multiplicada. Porque a sensação que eu não dou conta, que eu não sou boa o suficiente, que eu estou largada, que eu estou abandonada, ela tem um agravante por conta do período que o trauma, primeiro, se manifesta. Totalmente indefesa. E esse trauma, nesse período, vai fazer levar para a vida adulta uma sensação de que eu não posso existir. Eu não sou bem-vindo aqui. Aí você vai numa festa, ninguém tem nada contra você. É você entrar e arrasar, você entra dizendo assim, não gostei. Não gostei desse lugar. As pessoas são muito esquisitas. Não. Você se sente estranho, não as pessoas. Você nem deu oportunidade para as pessoas te receberem e você já está julgando os outros, que os outros são esquisitos. É incrível. A tarefa mais fácil, que é olhar para si mesmo, se torna a mais difícil para quem tem baixa autoestima. Quando que a pessoa começa a dar os primeiros sinais de melhora na autoestima? Quando ela não se importa de estar cagada, por exemplo, e dizer, não dou conta. E isso não abala mais ela. Dor emocional, de olhar para si, daquilo que afeta. Olhar para si aquilo que trava. Olhar para si aquilo que bloqueia. É simples, né? Não é quando a gente não foi autorizado a achar normal a gente ser do jeito que é. Aí,
Pessoa com baixa autoestima. Se arruma toda, vai no espelho, se arruma, se arruma. Você pede, vamos embora. Não, não estou pronta ainda. Não estou pronta ainda. Tem alguma coisa que Maria, está sou eu. faltando. É? Está faltando alguma coisa ainda. Falta sempre alguma coisa. É só você falando agora que eu pensei. É importante, quando estiver faltando alguma coisa, usa esse momento, olha bem, diz assim, está faltando o quê? O que está faltando aqui? Busca essa falta. Mas isso é Muito, tipo um congelamento, Maria. Eu já mas, passei por isso. A mas pessoa, não é, Antônia? A pessoa trava e o troço, o bicho pega. A sensação de incômodo, de realmente não posso, não vou, não estou pronta, ainda está faltando. É um sentir assim que vai para um lugar que tu quer te fechar. Quer te fechar. É. Não Mas é, não como sei sempre, se. sair desse lugar? E sair É, mas desse lugar é muito olhar para assim, eu essa fico no falta. espelho várias vezes, aí volto, eu já estou indo, volto, olho de novo, tá bom. Aí vou e volto. A questão é, não sou boa o suficiente. A insegurança. Porque quando Uhum. você está segura, agora eu estou me vendo segura, olha que interessante. Eu saio sem pentear meu cabelo. Eu esqueço. Aí eu estou no meio da rua, eu digo, ih, eu acho que eu não penteei meu cabelo. Eu baixo assim tá o espelho do carro e digo, oh! todo E descabelado. a forma que a gente se apresenta para o mundo não tem nada a ver com o que os outros vão achar de nós. Nada. Tem a ver do jeito que você acha de você. Essa autoaceitação não depende do outro. Ela é única e exclusivamente nossa. A questão é, eu preciso me aceitar do jeito que eu sou. Sabe, não adianta eu não gostar da minha voz. É minha voz. Não adianta eu não gostar do meu cabelo. É o meu cabelo. E eu vejo um sofrimento desnecessário para querer mudar alguma coisa que não vai mudar nada na vida. É apenas tem que mudar o teu olhar. Eu diria assim, se tem que mudar alguma coisa, regula a lente que você está olhando para você. Esse é o ponto. Caberia uma outra pergunta. Por que eu estou fazendo isso comigo? O que eu fiz de tão grave para não me aceitar como eu sou? Por que eu me julgo tão nada? Por que eu estou fazendo isso comigo? É o chicote. Principalmente o cabelo, que ele vai, é natural, é da natureza, você não tem, né? Mas assim, mas realmente é como você fala, assim, eu não me sinto bem com cabelo branco, não me sinto. Eu Aí é que pinto, tá. eu me sinto Uma coisa super bem, importante. né? Uma coisa importante. Eu vejo que de vez em quando tem algum aparecendo por aqui, mas eu estou com 60 anos. A minha filha está com 39, já tem muito mais cabelo branco do que eu. A grande Uhum. questão é como você se olha. Por quê? Se nasce um branco aqui, nasce outro branco lá, e você vai convivendo com ele, não faz diferença nenhuma. Você vai se acostumando. Agora, você pinta o cabelo, aí você vai deixar ele todo branco. Ah, é um choque gritante. Maria, eu arrancava os meus brancos quando eu era jovem. E hoje eu acho que eu tenho uns buraquinhos em todo, né? Eu simplesmente arrancava tudo, assim, ainda mandava alguém aqui, tira esses brancos. Então, você percebe que a não autoaceitação sempre existiu. Sim. Aí cabe o seguinte: o que tem por trás dos cabelos brancos? Os cabelos brancos não são o problema. É o que está por trás, a mensagem dos cabelos brancos, talvez. O que simboliza os cabelos brancos, talvez. E é interessante que cabelos brancos para você quer dizer uma coisa, para a Rosângela quer dizer outra. Sim, sim. Liberdade. Ser eu. Me Isso. autorizar a ser eu. Isso eu passei a máquina, viu, Antônia? E tu quer ver eu feliz? É eu passar a máquina. Carequinha, carequinha.
Ai, Sério, aquilo ah, seríssimo, seríssimo. bom. Adoro, adoro aquela minha. E já fiz, eu acho, umas 50 vezes quando eu comecei. Foi um processo. Meu cabelo era vermelho, vermelho Lindo, lindo, cereja. lindo, lindo. Eu conheci a Rosângela a vida toda, eu conheço a Rosângela há mais de acho que uns 40 anos, e ela sempre andou de vermelho. Toda Sempre. periquitê. Linda, linda, linda. Aí faz o quê? Uns 2 anos que você deixou Não, 5 anos. Eu o. cheguei aqui, no meu processo aqui, que eu Hã? caí aqui em Tramandaí, sou gaúcha Hã? aqui, né? Hã? E aí porque eu tinha um sonho, eu disse assim, eu vou, com 60 anos, eu vou Não vou pintar. me autorizar a usar meus cabelos naturais. Eu disse, eu não vou esperar, porque, porque daí o que que aconteceu ali? Caramba, eu posso ser tudo que eu quero é agora, e vai ser agora. E ó, mandei foto para Maria ainda, ó, Maria. Que E aí, o que que maravilha, ela fez? Como Mas maquiagem. ela rapou a cabeça? você pintou de branco? Não. Não, Ela porque isso rapou a aqui é cabeça, Ah, passou a ela máquina e aí começou a assim, nascer naturalmente do jeito que né? era. Quer dizer, ela não vai ficar fez igual. o processo de deixar crescer. Não, ela tirou tudo a tinta e o que veio já veio assim, grisalhinho. Não parece que está pintado? Parece que Todo é bonito. mexa, né? Aham. Nossa, Parece, eu não sei quem foi que disse esses dias, parece luz invertida, assim, não, é bem Ele natural. brilha, brilha, muito é, bonito. muito Muito. lindo. E aí foi maquiagem, toda a maneira que eu me vestia, tudo, roupa, sacos e sacos de roupa eu doei para a ONG dos animais ali, caixa de sapato que eu nem usava, porque eu comprava em promoção, assim, não, já vou deixar lá, tá em promoção. Doar para causa animal, tudo foi doando. E fui alterando todo o meu guarda-roupa, porque eu amo uma bicicleta, eu, 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 eu fui para uma vida minimalista. Minimalista, né? Uhum, é Aham. maravilhoso, né? Não Uhum. gostava de carne, assim, quer saber? É agora mesmo que eu não como a carne, entendeu? E assim fui. Foi um processo de transformação, de Total, ser né? eu mesmo, eu. Maquiagem. Parabéns. Eu até tenho um rinilzinho, um lapisinho, mas quando eu boto, eu já me irrito. Assim, ai, esse troço que grudar no meu olho. E batom nem pensar, tem que ser assim, ó. Tipo, brilhinho, sabe? Uma coisinha. E eu me sinto muito bem assim. Que Adoro, amo, me liberdade, amo. né? Que Exato. liberdade. Cuido da pele, produto para, né? Já vou fazer Sim. 59 aí esse mês. Cuido, né? Aquela coisa de limpar a pele, hidratar a pele, tudo, serum, essas coisas Não é uma aradas. questão de desleixo, né? É uma questão Não, muito de pelo contrário, liberdade. eu sou bem vaidosa, não vai atrás. Uhum. Perfume bom, gosto de um perfume, gosto de uma roupinha legalzinha, tudo. Mas aquela lá, Livre, aquela minha livre. versão que eu amo, que me trouxe até aqui, só que eu mudou tudo, mudou tudo. Então, olhar para aquilo que te move. O que está por trás disso? Às vezes, é mais difícil quando o motivo que nos move nem a gente admite. Aí a gente quer botar ele para escanteio, não é isso, não é aquilo, só fica se esquivando daqui, se esquiva de lá. Por quê? Eu não posso admitir. Por que não? Seja o que for, se permita admitir o que for, por quê? Dentro desse processo não há julgamento. Uhum. Pintar o cabelo não está errado, deixar o cabelo natural não está errado, usar maquiagem não está errado, nada está errado. A grande questão é como cada um se sente.